Senhores deputados, vamos dar início aos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão extraordinária, cumprimento o público, os senhores deputados, a Comissão Administrativa e os senhores funcionários. Vamos dar início ao período de intervenção do público. Senhor Armando da Silva Vasques. Dá-me licença. Dá-me licença. Muito boa tarde para a mesa. O meu andar era mais perfeito e mais saudável. Eu agradecia que se fizessem um favor a quem tem direito no nosso país, que olhassem pela minha situação, na medida que sou uma pessoa doente, tenho uma doença que não posso ser operado, encontro-me sozinho dentro do meu país porque tenho irmãos, é a mesma coisa que não tê-los, porque eles têm a vida deles, tenho sobrinhos, é a mesma coisa, e estou enjoado, ser enxovalhado na Avenida Centro Sul, lote 2, 4, letra A. Muito obrigado. Analisem bem o meu caso nas devidas condições. Não peço mais nada. Peço a justiça e peço aquilo que era meu. Aquilo que eu tenho direito. E aquilo que a minha filha também tinha direito. Muito obrigado. Boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. E desculpem dos mansar. Muito obrigada pela sua intervenção. Senhor Não Massa, a Assembleia tem essa função. Felicitação ao novo Presidente eleito, Dr. António Costa, e a todos os restantes vereadores, desejando que nestes 2 anos de mandato o novo Executivo Municipal, liderado pelo Partido Socialista, cumpra o que prometeu no seu programa eleitoral. Preocupação pelos elevadíssimos índices de abstenção registados nestas eleições, que nos devem levar a todos, em especial aos partidos políticos, que ainda constituem a base do sistema representativo democrático, a refletir profundamente e a encontrar formas de reganhar a atenção e a confiança dos cidadãos para que intervenham no debate político e na definição das opções de governo da cidade. Atenção à forma como o relacionamento entre a Câmara e o Governo se vier a partir de agora a processar, considerando que não podemos aceitar que, do ponto de vista político e institucional, se venham a verificar diferenças de tratamento e de apoios. Nesta matéria, não deixaremos de denunciar toda e qualquer situação que configure diferenças entre o interesse e a preocupação que Lisboa mereceu por parte do Governo na relação com o anterior e com o novo Executivo Municipal, por força da existência ou não de consonâncias partidárias nestes órgãos. Responsabilidade que esperamos encontrar no novo Executivo Municipal, no seu relacionamento com esta Assembleia, por forma a que se encontrem caminhos de convergência que permitam, nestes 2 anos de mandato, o regular funcionamento da cidade. Legitimidade desta Assembleia Municipal, 2 anos de mandato que faltam cumprir, continua a ser com Lisboa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Coelho. Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhora Presidente da Comissão Administrativa, senhores membros, senhoras e senhores membros da Comissão Administrativa, senhoras e senhores deputados municipais. Os resultados das eleições intercalares do passado domingo restituíram ao Partido Socialista a responsabilidade de assumir a presidência da Câmara Municipal de Lisboa e de governar a cidade. Permita-me, Senhora Presidente, que aproveite esta circunstância para, em primeiro lugar, saudar as cidadãs e os cidadãos de Lisboa que, com o seu voto, demonstraram um elevado sentido de dever cívico de participação e, naturalmente, saudar o novo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o Dr. António Costa.
Esta vitória eleitoral que o Partido Socialista obteve deve-se muito à capacidade e perfil de António Costa enquanto político, capaz de deixar a comodidade e o conforto material do Parlamento Europeu para assumir responsabilidades em Portugal, capaz de concretizar objetivos e com provas dadas no que se refere à gestão da coisa pública. Ao votarem em António Costa para Presidente da Câmara, os eleitores quiseram deixar claro que precisam de alguém com grande capacidade de visão e planeamento do futuro, mas igualmente com grande capacidade de realização. As lisboetas e os lisboetas demonstraram no passado domingo a sua desilusão com a gestão do PSD e apontaram um caminho de renovação. Com este resultado, os lisboetas pediram senhoras e senhores deputados, a abstenção eleitoral foi muito significativa. O PS não ignorará o seu significado. Se uma componente substancial desta abstenção se prende com a circunstância de estarmos em pleno mês de férias de verão e a própria data específica de 15 de julho ter sido um dia de movimentação pendular entre os que partem de férias e os que chegam, naturalmente, que a esta abstenção também está ligada a uma componente de desilusão das pessoas nos agentes políticos e na política. Saberemos analisar com profundidade as causas e a nossa cota-parte de responsabilidade neste fenómeno. Seria igualmente importante que outras forças políticas que privilegiaram a insinuação caluniosa em detrimento do confronto plural de ideias e propostas compreendessem que essa atitude, em vez de recompensar eleitoralmente, afasta os cidadãos das urnas de voto, lançando-os na abstenção. Também reconhecemos o sinal dado pelo eleitorado para com as candidaturas de cidadãos independentes. Pela nossa parte, entendemos tal facto como positivo, principalmente se essas candidaturas forem protagonizadas por cidadãos genuinamente independentes. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, como disse António Costa, há um tempo para arrumar a casa e um tempo para construir. O PS tem, como referi, consciência das dificuldades. António Costa, no seu discurso de vitória, já afirmou que de candidato passou a ser o presidente de todos os lisboetas. Manifestou igualmente o desejo de estabelecer a melhor das relações institucionais com esta Assembleia Municipal e as melhores relações de trabalho com as juntas de freguesia. Saudamos desde já o seu propósito de rapidamente reunir com cada uma das juntas de freguesia para assim poder estabelecer uma profícua relação funcional. Saudamos a sua determinação em sanar com urgência a difícil situação financeira, arrumando as dívidas aos fornecedores e pagando àqueles que tiveram de paralisar iniciativas e obras contratualizadas com o município por falta de pagamento. Saudamos a sua vontade em disciplinar o trânsito e o estacionamento selvagem na cidade. Saudamos a sua intenção de lançar uma operação generalizada de limpeza à cidade e, muito especialmente, saudamos a sua prioridade em proteger as nossas crianças, afetando mais policiamento à escola segura, através da assinatura imediata do protocolo que permite a entrada de mais 150 agentes da PSP na Polícia Municipal e reforçando as passadeiras de peões que servem os estabelecimentos de ensino. Em democracia não há inimigos, apenas adversários que se devem respeitar. O PS está certo que todos querem o melhor para a cidade. Divergir na pluralidade das opções é um fundamento das democracias. Convergir no respeito pelas decisões democraticamente assumidas é igualmente outro fundamento democrático. Aos partidos que não venceram estas eleições, queria dizer, em nome da bancada do PS na Assembleia Municipal, que esperamos, face à nova realidade política, aquilo que é expectável. Uma oposição leal, firme e construtiva. Uma oposição que permita implementar as medidas necessárias para recuperar a cidade da situação de crise em que se encontra. Uma oposição que, naturalmente, não abdicando dos seus pontos de vista, compreenda o momento excepcional que estamos a viver. Os lisboetas querem decisões, querem que a Câmara funcione, querem rigor e, sobretudo, querem que os responsáveis eleitos contribuam para a resolução dos inúmeros problemas concretos que os afetam. Pela nossa parte, esta bancada do PS na Assembleia Municipal tudo fará para o estabelecimento de um clima de cooperação estratégica entre todas as bancadas para que, sem afrontamentos aos princípios de cada um e no respeito pela pluralidade política aqui representada, possamos convergir mais vezes do que divergir, a bem da cidade.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Coelho. Sr. Deputado João Saraiva. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Presidente, senhores membros da Comissão Administrativa, caros amigos deputados, uma primeira grande preocupação que entendemos importa avaliar, aliás, já aqui referida, o elevadíssimo nível de abstenção registado nestas eleições. Em nosso entender, estas eleições desenvolveram-se num quadro extremamente complexo, o que foi determinante para o nível de abstenção registado. Em primeiro lugar, uma grande dispersão de candidaturas. Em segundo lugar, a ocorrência do ato em pleno período de férias. Em terceiro lugar, a conhecida situação nebulosa no campo do urbanismo, os processos judiciais em curso e a descredibilização das políticas de direita que marcaram os últimos mandatos. Quanto aos resultados registados, duas notas muito breves. O PS não conseguiu atingir o seu principal objetivo de garantir uma maioria absoluta. E é necessário ter presente que isto acontece num quadro de enorme fragilização das candidaturas de direita. Foi a mais baixa maioria desde sempre alcançada na Câmara Municipal de Lisboa. Trata-se de um resultado que, a nosso ver, não pode ser desligado da política de compromissos com a direita e com interesses estabelecidos que o PS desenvolveu por vezes na autarquia. Também necessariamente reflete o apreço cada vez menor que vem sendo demonstrado face à política antissocial que o Governo prossegue. Temos agora pela frente um novo e curto mandato. De há muito que afirmamos que estas eleições, embora tendo-se tornado uma saída inquestionável, não garantiriam uma alternativa consequente para a cidade se não houvesse uma efetiva mudança de política. E desde já registamos algumas preocupações com a tendência do Partido Socialista para manter uma certa orientação de colagem à direita. Os convites dirigidos a figuras da direita não pressagiam nada de bom. O futuro o dirá. A CDU, alicerçada no importante resultado que obteve, continuará a apresentar as suas propostas e a dar o seu apoio a medidas e a políticas que vão ao encontro do interesse da cidade e de todos os lisboetas, venham elas de qualquer área política com lugar na variação. Para isso contaram connosco e para isso irão continuar a contar connosco. Estamos por isso convictos que hoje mais do que nunca Lisboa pode contar com a presença consequente dos eleitos da CDU na Câmara, nesta Assembleia e nas juntas de freguesia, para dar cumprimento aos compromissos que foram assumidos perante o eleitorado e que, estamos certos, irão ao encontro da tão necessária melhoria da qualidade de vida na nossa cidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Marques. Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Secretários, Sr. Presidente da Comissão Administrativa, Srs. Membros da Comissão Administrativa, caras e caros colegas, em nome do Bloco de Esquerda, gostaria de, em primeiro lugar, saudar todos os lisboetas que participaram numa campanha eleitoral curta, pequena, ativa, independentemente das forças políticas em que batalharam, porque fazer campanha eleitoral, fazer campanha política, batalhar, faz parte da democracia e a democracia precisa de ser ativada. E saudar os lisboetas todos que foram votar no dia 15. Em segundo lugar, é natural que queiramos saudar quem ganhou as eleições.
Democraticamente ganhou o Dr. António Costa, ganhou o Partido Socialista, tem os nossos cumprimentos. Tal como gostaríamos de saudar também todos os vereadores eleitos de todas as forças políticas, porque serão o futuro executivo com quem nós aqui trabalharemos nesta Assembleia. Mas como o nosso partido não gosta de hipocrisias políticas, permitam-me que saúde de forma especial aquele ao lado do qual temos estado, num combate difícil, tenaz, mas achamos de grande importância para a democracia, um combate pela transparência, um combate pela dignidade da democracia e pela dignidade dos cargos públicos. E por isso permitam que saúde também o nosso vereador que foi eleito, José Sá Fernandes. Que lições podemos tirar destas eleições? A primeira que gostaríamos de tirar é que tivemos nestas eleições o que nós podemos chamar um terremoto do lado direito, do lado centro-direito. Isto vê-se pelos números. Se nós somássemos nos números e considerássemos todo esse eleitorado que votou desse lado, o PSD, a candidatura do professor Carmona Rodrigues e o CDS, nós, em 2 anos, teriam passado de 48,35% para 36,14%. E estamos a somar toda esta gente que votou em todos estes aqui, ou seja, menos 12%. Este é o primeiro dado destas eleições, ou seja, a primeira conclusão a tirar destas eleições é que tem razão quem andou durante meses a dizer que esta Câmara estava ingovernável, que a direita tinha deixado isto no descalabro, que não era mais possível continuar, e os lisboetas provaram isso nas urnas democraticamente. Por isso, ganharam com esta derrota, independentemente das divisões que houve, independentemente do professor Carmona Rodrigues ter ido de um lado e o PSD ter ido do outro. Independentemente disso tudo, porque se formos a essas situações, então ainda se torna maior, independentemente disso tudo, o que é facto é que tudo isso significou que, lamentamos, e acho que hoje podemos dizê-lo com clareza, é que aqueles que várias vezes aqui disseram, cada vez que nós dissemos isto está ingovernável, é melhor darmos a palavra aos lisboetas, é melhor voltarmos às palavras dos lisboetas, lá vem o Bloco de Esquerda a dizer o costume. Não há nada como ter calma e esperar, porque agora a vida provou quem tinha razão de que isto estava de facto ingovernável, que os lisboetas não queriam mais esta maioria a governar a cidade. E, para quem tenha dúvidas, para além depois das divisões que houve aqui dentro, basta olharmos para as notícias todas que agora chovem sobre as consequências nas lideranças destas várias forças políticas e dos anúncios de que vamos ter novos confrontos internos dessas forças políticas. O Partido Socialista ganhou, o Dr. António Costa é o novo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que irá tomar posse, mas em nosso entender achamos que não basta ter mudado o partido que está na liderança da Câmara e não basta ter mudado a pessoa que está na presidência da Câmara. Nós precisamos de mudar um ciclo, precisamos de mudar uma forma de governar a cidade. E gostaríamos de dizer, neste momento, que para isso a primeira coisa que achamos que é necessário é começar por ter humildade. Olhar, ver, ler, escutar, para vermos como é que mudamos o ciclo. Em nosso entender, esta vontade dos lisboetas de mudar a liderança da cidade de Lisboa não pode significar mudar para ficar mais uma vez tudo na mesma. E tem que significar mudar de facto. Não só porque o PS não atingiu os objetivos que pretendia, independentemente de ter ganho a Câmara, não só porque o PS teve a mais baixa votação para ter uma maioria, e portanto também é isso que devia olhar e ver, e atender que era preciso olhar, mas porque há um fenómeno nestas eleições que eu acho que todos nós que queremos dignificar a democracia deste país e a participação dos cidadãos tem que nos preocupar com seriedade. Não podemos ficar como avestruz apenas ouvindo os comentários e dizendo umas coisas. Epá, é preocupante a abstenção. Pois é, muito preocupante. O problema é porquê? E a segunda pergunta é, e o que é que devemos fazer para que nas próximas eleições não haja tanta abstenção? Esta é a questão que exige resposta. E quem está nesta casa ou na Câmara tem que ajudar a dar esta resposta, porque quem está nesta casa ou na Câmara tem que ajudar a interessar os cidadãos por isto. Nós achamos que é preciso, com a mudança do ciclo, travar uma luta concreta em duas frentes. A primeira, pela transparência da Câmara e de todos os seus órgãos. E por isso, tudo aquilo que andámos durante tempos a pedir e que a Câmara andou durante o tempo a impedir de dar,
pedir esclarecimentos, relatórios, reuniões, informações, etc., e que ainda hoje não temos, várias delas ainda hoje não temos, neste órgão da Assembleia Municipal, é preciso terminar com isto. Não vai haver diminuição da abstenção se na cabeça dos cidadãos continuar a ideia de que os políticos são pessoas que estão lá em cima, quem chegam lá acima, como a gente ouve na rua, e seguramente todos vocês ouviram, porque as pessoas que falam connosco são as mesmas que falam com qualquer um de nós que aqui está, a dizer o seguinte: chegam lá acima, são todos os mesmos. Vamos mudar isto? Vamos dar sinal de mudança disto? Ou quantas vezes ouvimos na rua todos nós, os políticos só querem é taxa? Quantas vezes ouvimos nós? Vamos dar sinal para mudar isto, e mudar isto significa, em primeiro lugar, transparência, prestação de contas públicas de tudo o que se pede. Há alguma coisa que seja secreta da administração pública, do cidadão, dos dinheiros dos cidadãos? Esta primeira frente desta luta é fundamental. Segunda frente desta luta, que é fundamental. Vamos finalmente ter a coragem de, no nosso município, tomarmos medidas para a participação da cidadania, para pôr os cidadãos a participar normalmente na vida do município. Senhores deputados, queria-vos apenas lembrar que há 5 anos que esta Assembleia Municipal, aprovou, por unanimidade, que haveria um orçamento participativo na cidade de Lisboa. Há 5 anos. Durante vários anos fui dito, em tom de brincadeira, na reunião de líderes, lá vai o Carlos Marques perguntar outra vez quando é que vem a proposta de terminar. Vou terminar então, Sr. Presidente. E por isso queria dizer-vos que o problema da participação dos cidadãos é a segunda frente de luta. Por último, Sra. Presidente, existe uma moção do Bloco de Esquerda apresentada a esta Assembleia Municipal sobre a Frente Ribeirinha. O Bloco de Esquerda, em função daquilo que ouviu na reunião de líderes, de que alguns partidos acham inoportuno, neste momento, apresentar-nos uma moção sobre a Frente Ribeirinha, solicitando à Comissão Legislativa que peça ao Governo os dossiês do que existe sobre a Frente Ribeirinha, e fazendo uma recomendação ao futuro Executivo, decidimos retirar essa proposta, vamos repô-la na próxima reunião, do ponto de vista da recomendação ao Executivo, e vamos transformar num requerimento à Sra. Presidente da Assembleia Municipal, no sentido deste órgão, a Assembleia Municipal, que não foi dissolvido, requerer, na pessoa da Sra. Presidente, ao Governo, que envie esta Assembleia todos os dossiês sobre a Zona Ribeirinha, sobre tudo que está planeado para a Zona Ribeirinha. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, que será requerimento esse que será naturalmente deferido. Sr. Deputado José Luís Roque. José Rui Roque. Senhora Presidente, senhores secretários, caros colegas deputados, público, funcionários desta Casa. Passo a fazer uma breve análise do momento político de Lisboa, em boa parte tendo em conta os resultados das eleições deste domingo. Não deixarei, no entanto, de ponderar outros acontecimentos mais ou menos marginais a este ato eleitoral, mas que têm um significado político relevante. Assim, no que respeita aos resultados eleitorais, diga-se, começo por dar os parabéns e os votos de muita sorte na governação de Lisboa ao Presidente da Câmara eleito, Dr. António Costa, e a todos os seus vereadores cuja dedicação e aplicação bem necessária será ao bom governo da cidade. O CDS-PP teve, neste ato eleitoral, manifestamente, um mau resultado. Esse mau resultado foi demonstrativo do desagrado do eleitorado pelo seu trabalho. Ou, pelo menos, pelo que dele esse eleitorado conhece. E, se não conhece mais, a culpa não é do eleitorado, a culpa é nossa. E, portanto, o CDS-PP, como boa parte da classe política, tem que repensar o que anda a fazer. Devo dizer que subscrevo muitas das palavras que já foram ditas pelas pessoas que me antecederam neste púlpito. De facto, a transparência, a lisura de processos, a necessidade de comunicar às pessoas aquilo que pensamos e aquilo que fazemos é fundamental para que os cidadãos acreditem em nós, nos deem a sua confiança e, principalmente, acreditem na classe política e deem a confiança à classe política, evitando este espetáculo preocupante de uma cidade em que votam, salvo erro,
37% dos cidadãos. E não serve de desculpa o 15 de agosto, de julho, não serve de desculpa coisa nenhuma. Porque aí estaremos a falar, se calhar, de algumas décimas. O fundamental, de facto, é que não conseguimos transmitir aos nossos cidadãos a credibilidade que os levaria a, de bom grado, sacrificarem um dia de praia, uma manhã, enfim, de bem-estar na cama até pouco mais tarde, pelo simples acto de ir votar. E isto é muito grave e nós temos que pensar seriamente todos nisto. E não vale a pena sequer dizer que o CDS terá feito um pouco mais do que aquilo que as pessoas pensam. A meu ver fez, a meu ver esteve estes 6 anos também na Câmara Municipal e a meu ver, perdoem-me a presunção, não foi pelo CDS que o Governo da Câmara nestes 6 anos foi como foi e devo reconhecê-lo mal. Mas estivemos lá. Não soubemos corrigir, não soubemos evitar os erros, não soubemos comunicar aquilo que bem fizemos. Logo somos culpados. O eleitorado aí não perdoa. E não perdoou e castigou-nos. Temos agora que trabalhar, a dobrar, a triplicar, para conseguir a confiança dos cidadãos. A abstenção é, de facto, o grande cancro da democracia e nós temos que o combater de uma vez por todas. No entanto, disse no princípio que havia aqui alguns sinais, acontecimentos marginais e, nem tanto, às eleições, que nos deixam, obviamente, preocupados. A manifestação espontânea da noite das eleições, na presença do Sr. Primeiro-Ministro. A leitura, creio que hoje ou ontem, não sei muito bem, de uma sentença do único caso de violação do segredo de justiça que até hoje aconteceu. Parece que a violação do segredo de justiça é, de facto, uma coisa rara em Portugal. Por acaso, um caso que envolvia o bom nome do Sr. Primeiro-Ministro. A bondosa recomendação de uma senhora Secretária de Estado para que o bom povo português, de preferência aquele que é empregado pelo Estado, limite ao recato do lar alguma eventual crítica. A permanente judicialização da política com consequências graves do bom nome das pessoas visadas e sem que as instâncias judiciais ou outras pareçam ter meios para pôr termo a tal estado de coisas. Dir-se-á que isto não tem nada a ver com Lisboa, tem tudo, Lisboa é o país e isto tem a ver com o país. Os cidadãos de Lisboa, os políticos de Lisboa são cidadãos deste país e, portanto, têm que estar preocupados. Este e outros eventos levam-nos a estar atentos de forma a evitar que na gestão da nossa cidade se venham a instalar comportamentos que parecem ser indicados por alguns destes eventos. O nosso Executivo, o novo Executivo da Câmara, contará com a nossa responsabilidade, mas também com a nossa verticalidade na defesa do nosso entendimento do que deve ser a nossa cidade. E esse nosso entendimento tem sido expresso nestes 2 anos que leva a atividade da nossa Assembleia Municipal. Eles são claros, se nos quiserem ler e ouvir, o Governo do Partido Socialista, o Executivo do Partido Socialista, saberá o que deve fazer para contar connosco. Dir-se-á, bem, não precisamos de vocês. Não nos preocupa isso. Nós achamos que os cidadãos precisam de todas as vozes. Se o Governo da cidade não desejar ouvir essas vozes, isso é um problema do Governo da cidade. Os cidadãos precisam que o Governo da cidade ouça todas as vozes, porque todas as vozes têm aqui e ali razão e, portanto, contribuirão de certo para uma melhor cidade. Portanto, nós não nos calaremos, nós falaremos, nós exigiremos que se cumpra aquilo que nós entendemos ser o melhor para a cidade. O CDS-PP, na limitação dos seus meios, contribuirá para a governabilidade da cidade, contribuirá para que os cidadãos saibam o que de bom deve ser feito para a cidade. Tenho dito. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Luís Ferreira. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores restantes da mesa, Sra. Presidente da Comissão Administrativa e restantes membros, caros colegas, apenas 2 notas. A primeira para os elevados níveis de abstenção que se verificaram no passado domingo e para a necessidade de todos nós procedermos a uma reflexão e análise
com vista a encontrar os motivos e as razões que levaram a que mais de 60% dos lisboetas não fossem votar. É certo que alguns dos motivos para este elevado valor estão identificados, mas deve haver outros certamente, e são esses que é necessário analisar, porque estes níveis de abstenção refletem uma democracia pouco participada, logo pouco saudável. De qualquer forma, queria aproveitar para saudar todos aqueles lisboetas que corajosamente foram exercer o seu direito e dever de votar. A segunda para saudar todos os novos eleitos do novo Executivo, esperando agora que Lisboa funcione e principalmente que fiquem a ganhar os lisboetas e a cidade de Lisboa, porque estas eleições é certo que permitiram a saída da crise, mas não é automático que os problemas se resolvam. Agora são necessárias soluções e projetos que devolvam não só a credibilidade ao Executivo, mas também que resolvam os problemas da cidade e dos lisboetas. Obrigado. Senhores deputados, não há mais inscrições. Vamos encerrar, portanto, o PAOD e vamos passar à apreciação e aprovação da ata número 28. Votos a favor? Há algum senhor deputado que se queira abster? Há algum senhor deputado que queira votar contra? Está aprovada por unanimidade. Senhores deputados, vamos entrar no período da ordem do dia. Perguntava à senhora Presidente da Comissão Administrativa se deseja usar da palavra. Senhora Presidente, tem a palavra. Senhora Presidente da Mesa, senhores deputados municipais, em primeiro lugar, para, em nome da Comissão Administrativa, assinalar o facto de se terem realizado eleições intercalares na cidade de Lisboa, envolvendo toda a cidade neste processo, mas permitindo-me, muito em especial, destacar as largas centenas de cidadãos que, nas mesas de voto pela cidade toda, manifestaram um elevado sentido cívico e que puderam assegurar este ato eleitoral. Destacar também todos os funcionários municipais envolvidos neste ato e que, mais uma vez, mostraram a sua capacidade e a sua diligência por forma a que ele decorresse com toda a normalidade. Por último, uma palavra de felicitações à nova Câmara, que iniciará brevemente funções, ao Presidente eleito da Câmara Municipal e a todos os vereadores que integrarão o Executivo, e dizer-vos que, tal como aqui disse quando iniciámos funções na Comissão Administrativa, fizemos todo o trabalho no sentido de que este período decorresse com normalidade e transparência, por forma a que as eleições decorressem exatamente como decorreram. Era esta palavra de felicitação que queria aqui deixar, em nome da Comissão Administrativa, antes de passar à apresentação da proposta de revisão orçamental. Trata-se, como os senhores deputados municipais tiveram conhecimento, de uma proposta de incorporação do saldo de gerência. A Comissão Administrativa hesitou muito se deveria ou não trazer esta proposta à Assembleia Municipal, na medida em que, estando nas nossas competências, poderia ser uma matéria que constituísse algum entrave político ao futuro Executivo. Entendemos, depois de fazer uma cuidada análise com os serviços, que assim não acontecia por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, porque salvaguardamos uma quantia significativa deste saldo de gerência, integrando-a nos serviços financeiros, por forma a que o futuro Executivo possa dela dispor, como bem entender. Em segundo lugar, porque, como todos os senhores deputados municipais sabem, todas estas verbas podem ser alteradas através de uma simples alteração orçamental aprovada em Câmara e, portanto, todas elas são suscetíveis de ser alteradas. Em terceiro lugar, porque havia serviços de gestão corrente da Câmara Municipal que careciam absolutamente de ser reforçados. Serviços que têm a ver com a gestão semitorial, que têm a ver com os jardins, que têm a ver com a higiene urbana. Em terceiro lugar, porque precisávamos de consolidar dívidas com empresas públicas, nomeadamente a EPAL e a EDP, 10 milhões de euros com a EPAL, 10 milhões de euros com a EDP e 4 milhões com a EPAL,
para os quais precisávamos de fazer esta revisão orçamental. Foi essa a razão, senhores deputados municipais, pelos quais a Comissão Administrativa entendeu por unanimidade apresentar esta proposta de revisão orçamental e é por essas mesmas razões que vos pedimos também a aprovação desta proposta. Muito obrigada, Sra. Presidente. A Comissão Permanente de Administração, Finanças e Desenvolvimento Económico elaborou o parecer que tem o seguinte teor. A Comissão Permanente de Administração, Finanças e Desenvolvimento Económico da Assembleia Municipal de Lisboa, reunida em 16 de julho de 2007, deliberou, por unanimidade, dar o seguinte parecer relativo à primeira revisão Orçamento de 2007 e às grandes opções do Plano 2007-2010, apresentado pela Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Lisboa. A linha A, a primeira revisão Orçamento de 2007 a primeira revisão Orçamento de 2007 e as grandes opções do Plano 2007-2010 respeita os requisitos legais relativos à sua elaboração e apresentação. A linha B, os documentos da primeira revisão Orçamento de 2007 e grandes opções do Plano 2007-2010 estão aptos a serem apresentados e discutidos em sessão da Assembleia Municipal de Lisboa. Senhores deputados, vou passar a palavra ao Sr. Deputado Hugo Lobo. Excelentíssima Sra. Presidente da Assembleia, Srs. membros da Mesa, Sra. Presidente da Comissão Administrativa, Srs. membros da Comissão Administrativa, Sras. e Srs. deputados municipais. Apreciamos a primeira revisão orçamental de 2007, aprovada por unanimidade pela Comissão Administrativa. Trata-se, fundamentalmente, de integrar nas contas deste ano o saldo de gerência que transitou de 2006 num montante de 32 milhões de euros, sensivelmente. Uma parte substancial da verba em causa é afeta a encontros de contas com a EPAL e a EDP, 14 milhões de euros. Por outro lado, estamos perante a afetação de verbas a setores e atividades relevantes para o funcionamento cotidiano da Câmara e da própria cidade, podendo ser referidos, entre outros, a renovação de vários compromissos relativos à manutenção de espaços verdes, 660 mil euros, e conservação de jardinados, 760 mil euros. Aquisição e manutenção de maquinaria diversa, 156 mil euros. Fardamento para funcionários de vários departamentos da Câmara, 265 mil euros. Aquisição de contentores para recolha seletiva, abrigos e equipamentos diversos, 426 mil euros. Manutenção dos cemitérios e equipamentos a eles respeitantes, 120 mil euros. E outros reforços poderiam ser referidos. Trata-se, na nossa perspectiva e conforme já referido, de assegurar a continuidade da ação da Câmara e manter serviços essenciais aos municípios de Lisboa, pelo que naturalmente o Partido Socialista votará a favor da primeira revisão orçamental. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Bal. Senhora Presidente, senhores membros da Mesa, senhores deputados e senhoras deputadas, a posição do Bloco de Esquerda relativamente a esta proposta de primeira revisão orçamental de 2007 tem em conta dois fatores. O primeiro é o facto de, com esta primeira proposta de revisão orçamental de 2007, a Comissão Administrativa pretender dar continuidade, digamos, a atividades que são essenciais para o município. O segundo fator é o facto de nós termos votado contra o orçamento de 2007, digamos, na sua globalidade, quando foi apresentado oportunamente nesta Assembleia. A razão pela qual nos iremos abster nesta votação. Sr. Deputado José Rui Roque. Esta proposta, não, tal como a própria Comissão de Finanças refere, é, enfim, no nosso entender, perfeitamente legítima. No entanto, em termos da gestão e da orientação política da Câmara Municipal, temos algumas questões que gostaríamos de expressar.
Uma delas é que, face à situação dramática da tesouraria da Câmara Municipal, desde há muito tempo, porque é que não foi este saldo de gerência aplicado mais cedo? Com certeza que muitos credores da Câmara Municipal, muitos serviços da Câmara Municipal já teriam resolvido bem mais cedo a sua situação. E, portanto, enfim, é uma pergunta que nós deixamos, que obviamente não é impeditiva da votação desta proposta. Não há aqui nenhuma ilegalidade, mas há claramente, enfim, prioridades de gestão que estranhamos. Isto refere-se, esta minha primeira questão, refere-se ainda, digamos, ao Executivo da Câmara Municipal, não ainda à Comissão Administrativa, porque o Executivo da Câmara teve ainda, após a aprovação das contas, tempo para o fazer. Porque é que não o terá feito? Não sei, e fica a pergunta e fica a ponderação da responsabilidade política por esse facto. Mesmo em relação à Comissão Administrativa, é caso para perguntar porque não usou a Comissão Administrativa as verbas que sobram destas provisões, digamos assim, que se falou aqui para questões judiciais e para a EPAL e para a EDP, creio eu, sobram, creio eu, cerca de 12 milhões de euros que vão ficar guardadinhos para além do empréstimo de 30 milhões de euros que está a aguardar a sua utilização, enfim, em melhores dias, e, portanto, vai ficar ali à espera, pergunto eu, do quê? Quando existem, de facto, dívidas antiquíssimas, vencidas das calendas, que colocam em risco muitos dos fornecedores da Câmara Municipal, que provavelmente continuarão a pôr em risco muitos dos serviços da Câmara Municipal, porque, pelos vistos, ter-se-á socorrido apenas aqueles cuja situação era absolutamente dramática, como era o caso dos crematórios, que já não tinham sequer gasóleo ou combustível para a cremação, mas haverá outros que, se calhar, não chegaram ainda a este ponto tão desesperado, mas que, enfim, provavelmente, como se costuma dizer, e parafraseando, se calhar, alguns exemplos infelizes de um nosso ministro, bem, prefiro não ir pelas questões da saúde, estarão, com certeza, a paralisar muitos serviços, muitas empresas, e estes 12 milhões eram com certeza bem-vindos, e eram com certeza, porque não se trata sequer de decidir, podia ser uma decisão por mera antiguidade de saldos, se assim fosse, ou por desespero dos serviços, e portanto a própria Comissão Administrativa, no meu entender, poderia ter tomado a responsabilidade, entendo eu, desmentir-me-ão se for caso disso, podia ter tomado a decisão de pagar dívidas com estes 12 milhões. Porque o próximo Executivo irá, com certeza, pagar essas dívidas. Não é para outra coisa este dinheiro. Portanto, porque é que não se pagaram já? Boa sorte ao próximo Executivo, que aqui tem alguma folga para fazer alguns floreados. E falo-os-á de certeza. Bom, pelo menos que sejam em prol de quem mais precisa. É só o que eu desejo. Obrigado. Muito obrigada. Senhores deputados, vamos votar. Não. Se o Sr. Presidente quer usar a palavra, faça favor. Sra. Presidente, muito obrigada. Só para um breve esclarecimento à intervenção feita pelo Sr. Deputado do CDS-PP, para informar que os problemas de tesouraria não têm rigorosamente nada a ver com os problemas orçamentais. A revisão orçamental que agora estamos a fazer não permite, de maneira nenhuma, trazer maior liquidez à tesouraria. A Comissão Administrativa tem vindo a pagar aos fornecedores de acordo com as receitas que têm vindo a entrar, e as receitas que têm vindo a entrar vêm essencialmente do IMI, vêm da derrama, não são de receitas que venham agora por esta revisão orçamental. Esta revisão orçamental o que vai permitir, seguramente, é cabimentar contratos e cabimentar serviços que não estavam e que precisavam de ser cabimentados. Não irá permitir o pagamento a fornecedores, porque isso dependerá das disponibilidades de tesouraria que vierem a ser encontradas pelo futuro Executivo. Como disse,
relativamente ao empréstimo que aqui foi aprovado, não se trata de um empréstimo que a Comissão Administrativa alguma vez entendesse utilizar, até porque é um empréstimo que tem que ser amortizado até ao dia 31 de dezembro deste ano e, portanto, tem que ser usado unicamente em situações de emergência, que felizmente para a cidade e felizmente para os lisboetas não se verificaram até agora. Era o esclarecimento, Sr. Presidente. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhores deputados, não havendo mais intervenções, vamos votar a proposta número 1 da Comissão Administrativa de 2007, aprovar a primeira revisão do Orçamento de 2007 e as grandes opções do Plano 2007-2010, nos termos da proposta, ao abrigo da linha B do número 2 do artigo 53 da Lei 169/99, 18 de setembro, com a redação dada pela Lei número 5A/2002, de 11 de janeiro. Votos a favor? Votos a favor do PSD, do PS, abstenções? Abstenções do CDS-PP, do PCP, do PEV e do Bloco de Esquerda. Há algum senhor deputado que se queira abster? Há algum senhor deputado que queira votar contra? Está aprovada por maioria. Tem a palavra, senhor deputado, para uma declaração de voto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma brevíssima declaração de voto para relembrar que nós votamos aqui contra um orçamento que agora foi revisto, mas cuja revisão não o altera no essencial. De qualquer maneira, manifestar também o nosso respeito pelo parecer da Comissão e até pelos pareceres jurídicos que acompanharam e que determinaram esta decisão da Comissão Administrativa. Contudo, continuamos a ter dúvidas relativamente a que esta decisão da Comissão Administrativa caiba no âmbito das suas atribuições. No entanto, os objetivos que aqui foram expostos e que determinaram esta revisão levam-nos claramente a não obstaculizá-la, daí a nossa posição de abstenção. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhores deputados, vamos agora passar à discussão e votação da proposta número 12/2007 da Comissão Administrativa, pedido de isenção de pagamento de taxas para a realização do evento Festival dos Oceanos. Sr. Deputado Sobreda Antunes, tem a palavra. Senhora Presidente, senhores secretários, Comissão Administrativa, caros deputados e deputadas, público e jornalistas. Ora, muito bem, o Festival dos Oceanos vai ter lugar de 28 de julho a 12 de agosto no Eixo Ribeirinho, Parque das Nações, Belém, Centro Histórico, com concertos, intervenções urbanas sobre o tema dos oceanos, espetáculos, multimédia e piromusical, incluindo exposições e workshops. O Festival dos Oceanos tem como objetivo trazer uma nova vida à cidade e oferecer um vasto leque de atividades e espetáculos de entretenimento. Durante 16 dias haverá lugar a paradas e desfiles, escultura, música, dança e teatro, tendo como cenário o Eixo Ribeirinho e as microcentralidades turísticas do Parque das Nações, Centro Histórico e Belém. Ora, segundo Vítor Costa, diretor-geral da ATL, o regresso do Festival dos Oceanos deve-se em grande parte às solicitações apresentadas pelos operadores do setor hoteleiro da capital, sobretudo dos segmentos de 3 e 4 estrelas. O festival já não se realizava há 5 anos, devido à interrupção que, a partir de 2002, se ficou a dever às mudanças políticas na composição de várias instituições, nomeadamente o Governo e a Câmara de Lisboa. Segundo o mesmo diretor, foram interrompidos alguns programas que apoiavam esta iniciativa e, consequentemente, por falta de verbas, ela deixou de realizar-se. Agora, com um orçamento previsto de 1.850.000 euros, o Festival dos Oceanos de 2007 terá duração de 16 dias, entre 28 de julho e 12 de agosto. O evento conta com o patrocínio do Turismo de Lisboa, Casino de Lisboa e Câmara de Lisboa, exclusivamente no apoio logístico. Para Mário Machado, presidente em exercício da ATL, o regresso do festival, que nas 3 primeiras edições chegou a trazer 500 mil de pessoas à capital, vai ao encontro do plano estratégico do turismo de Lisboa, que
recomenda a realização de iniciativas fornecedoras do aumento da notoriedade da capital portuguesa, como, por exemplo, eventos regulares e de grande dimensão, diretamente ligados à marca Lisboa. Por isso, no entender daquele responsável, há que assegurar a continuidade do Festival dos Oceanos, de forma a que o possamos promover atempadamente nos mercados estrangeiros. Citei. O Secretário de Estado do Turismo, presente na ocasião, disse que a continuidade do evento dependerá da avaliação dos seus resultados. Mas tanto o governante como os promotores do festival mostraram-se confiantes no seu sucesso. Assim sendo, e para além do apoio logístico da Câmara Municipal de Lisboa, e enquanto não for apresentado a esta Assembleia uma interpretação ou um regulamento tipo para a isenção de pagamento de taxas para a realização dos eventos, continuaremos com dúvidas, com algumas dúvidas, com muitas dúvidas, sobre qual o critério que deve presidir ou anuir destas isenções, considerando que, por exemplo, durante as festas da cidade, existem associações e moradores que, por vezes, pretendem realizar festas locais, pedem autorizações e não são concedidas. Já aqui ouvimos alguns dos deputados municipais e alguns presidentes de junta de freguesia citar que, por vezes, aparece o fiscal da Câmara só porque a banquinha passou 1 metro fora das medidas regulamentares, já está a pagar uma taxa suplementar. Agora, neste caso, para além do interesse de publicitar o nome Lisboa, por enquanto apenas com um L, todas as vantagens turísticas são canalizadas para os agentes económicos, hoteleiros, transportadores e outros. Por que então a isenção? Obrigado. Sr. Deputado Heitor de Sousa. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores membros da mesa, senhores membros da Comissão Administrativa, senhoras e senhores, e caros colegas, o Bloco de Esquerda não vai objetar contra a concessão de isenções de taxas municipais para este evento, mas não pode deixar de manifestar publicamente sérias reservas relativamente a este processo. Desde logo porque nos parece um bocado estranho que tenha sido deixado para a última da hora a decisão sobre esta isenção de taxas. É um festival, como já aqui foi dito, já não se realizava há alguns anos na cidade e o facto de se recomeçar a ocorrência deste tipo de eventos justificaria que ele tivesse sido mais cedo apresentado a esta Assembleia para a fim de conceder essa isenção de taxas municipais. Em segundo lugar, não está clara na proposta da Câmara um critério genérico para a adoção deste tipo de procedimentos. E isso é a principal reserva política que nós colocamos a esta proposta. A cidade precisa de saber, com transparência, porque é que se concede isenções de taxas municipais a eventos que têm, por fim, a realização do lucro, como, por exemplo, o Rock in Rio, porque é que se concede isenções de taxas a eventos que não têm, por fim, a obtenção do lucro, como parece ser este festival, que é promovido por uma associação sem fins lucrativos, da qual faz parte a Câmara Municipal, e porque é que a cidade e a Câmara Municipal não concedem isenção de taxas a outro tipo de associações que também não têm fins lucrativos, mas que se veem forçadas a pagá-las. Portanto, existe uma espécie de selva na atribuição casuística deste tipo de procedimentos e essa casuicidade na decisão sobre estas matérias, é sobre elas que o Bloco de Esquerda tem manifestas reservas e propõe que o próximo Executivo Municipal traga um bocadinho mais de transparência sobre esta matéria e se proponha a esta Câmara um ou mais do que um critério que oriente a isenção de taxas municipais sobre este tipo de eventos. Esperemos que isso aconteça
Se não acontecer, nós estaremos cá para chamar a atenção do próximo Executivo. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Rui Roque. Esta é uma questão que o CDS-PP tem vindo a debater sistematicamente, no geral opondo-se a este tipo de procedimentos. São argumentos que já vastamente foram despendidos nas intervenções do CDS-PP noutros acontecimentos e, portanto, resumi-los-ei. Basicamente, devo, entretanto, já agora, perdoem-me, dar de qualquer forma agradecer à Comissão Administrativa o facto de, já agora, quer a proposta anterior da revisão orçamental, quer esta proposta, vir claramente melhor documentada do que era habitual num passado recente. E, portanto, isso é claramente um avanço e, por exemplo, uma das questões que nós colocávamos sistematicamente nestas situações de pedido de isenção de taxas está aqui, no essencial, ultrapassada, que é o cálculo das taxas que, de facto, são devidas nos termos dos regulamentos municipais e, inclusive, é aqui uma verba que pode até pecar por defeito, no meu entender, mas de qualquer forma é já uma tentativa interessante de aproximação à transparência de contas, que é das despesas com que a Câmara, enfim, terá que acartar para o evento, enfim, máquinas de limpeza, por aí fora. E, portanto, antes de mais, uma nota positiva que eu refiro e que espero que este exemplo da Comissão Administrativa produza frutos e até frutos mais gordos para o próximo Executivo. Passada esta nota, de referir, de facto, que nós somos por sistema, opomos por sistema a este tipo de isenções, já referimos várias vezes que, de facto, o regulamento de taxas tem que ser revisto no sentido de evitar este argumento sistemático de que, bom, se nós aplicarmos as taxas que estão previstas no regulamento, bom, podemos pôr em causa a iniciativa. Bom, se assim é, então reveja-se uma vez por todas o regulamento de taxas e crie-se um regulamento de taxas ou um outro qualquer regulamento que permita distinguir uma coisa da outra. Se de facto as taxas têm um objetivo que é a de ressarcir a Câmara Municipal pelos custos diretos e indiretos que tenham com aqueles eventos, ou até ressarci-la, isto é, fazer face a obrigações legais que outras leis possam trazer à Câmara Municipal, então essas taxas devem ser cobradas. Então, altere-se, ajuste-se o regulamento de taxas e faça-se outra coisa extremamente importante e que não existe, que é eventualmente um regulamento ou um documento, enfim, que poderá ter outro nome qualquer, que defina claramente quais são os eventos, que critérios devem presidir ao apoio da Câmara Municipal a determinados eventos na cidade. Esses eventos, obviamente, nesses critérios devem estar incluídos, como nós já temos subejamente dito, uma ponderação científica e cuidada dos verdadeiros impactos que estes eventos têm na imagem, ou no comércio, ou na atividade económica em Lisboa. Não podemos continuar a julgar eventos como muito relevantes quando não temos qualquer indicador objetivo da sua relevância. Isso é perigoso, não é tanto aqui, estamos a falar se calhar ainda assim de 70 mil euros, não é dinheiro despiciando, mas quando chegamos aos Rock in Rios e outras iniciativas do mesmo tipo, em que estamos a falar, como ainda creio que este ano se falou, em, salvo erro, 1,5 milhão ou 2 milhões de euros de taxas e outras receitas, é obviamente relevante que os apoios sejam muito bem ponderados no seu efeito, no seu verdadeiro efeito económico na atividade da cidade. Finalmente, e de uma vez por todas, para não voltarmos a ouvir, não é o caso, mas tem sido com alguma frequência, aquele argumento de, bom, mas se não aprovam, como é que o evento já está aí? Não faço mais comentários. O evento está aí e as taxas não foram, e a isenção não foi aprovada, cobrem-se as taxas. Ponto final. Não é o caso, bem sei, mas fica o aviso, porque já não é a primeira vez que esse argumento é utilizado como pressão sobre a Assembleia para aprovar isenções ou outra coisa qualquer. Tenho dito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Lourdes Pinheiro. Senhora Presidente da Assembleia, Senhores Secretários, Senhora Presidente da Comissão Administrativa e demais elementos, caros eleitos, é o seguinte: mais uma vez estamos aqui a discutir para aprovar isenção de taxas para eventos. E mais uma vez eu volto aqui porque, com muita pena minha, nós aprovamos na última Assembleia a isenção de taxas para as festas populares, mas entretanto as festas já tinham passado e as pessoas pagaram muito dinheiro. Eu estou a recolher as licenças, não tive indicação nenhuma na altura também de ninguém o que é que havia de fazer a isso, se iam ser devolvido ou não o dinheiro às pessoas, mas o que acontece é que mais uma vez a gente vê que há dois pesos e duas medidas. Tanto as festas populares da Alfama e dos bairros já vi que não são tão importantes assim, porque continuamos a pagar as taxas, as pessoas pagaram taxas e aliás há pessoas a pagar e outras a não pagar, porque depende também da zona onde estiver. E por isso tenho pena que está aqui outra vez novamente a isenção das taxas, e eu pergunto, será que as pessoas da Alfama e dos outros bairros que pagaram as licenças para essa noite e para esse mês de festas vai-lhes ser devolvido o dinheiro? Como é que vamos fazer? Pronto, e gostava já agora se hoje pudesse levar daqui alguma resposta para essas pessoas da Alfama também. Obrigada. Sr. Deputado Globo. Senhora Presidente da Assembleia, Excelentíssimos Senhores Membros da Mesa, Senhor Presidente da Comissão Administrativa, Senhores Membros da Comissão Administrativa, Senhores Deputados Municipais. O Festival dos Oceanos irá realizar-se novamente na nossa cidade. Trata-se de um evento de enorme interesse turístico e cultural para Lisboa, que projeta a sua imagem no mundo. O Partido Socialista revê-se integralmente na proposta da Comissão Administrativa no sentido de isentar do pagamento de taxas o referido Festival dos Oceanos. Senhores Deputados, vamos votar a proposta número 12 de 2007. Sr. Presidente, tem a palavra. Sr. Presidente, eu agradeço e serei muito breve, só para referir relativamente à intervenção do Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda, que concorda inteiramente com o que aqui foi dito. Infelizmente, muitas vezes os papéis chegaram à Comissão Administrativa já muito tarde. Isto decorre do facto de muitas vezes terem que circular por muitos serviços e quando chegam a nós para decisão, ou quando nós exigimos elementos adicionais para podermos decidir em consciência, o processo se atrasar. Mas estou inteiramente de acordo consigo que é sempre preferível que estes processos sejam preparados com maior antecedência, apesar de que, desta vez, e como aqui foi dito pelo Sr. Deputado, estamos ainda dentro do prazo. Para dizer também que tivemos vários pedidos dos serviços para isenção de taxas e que entendemos não os aprovar e não os submeter a esta Assembleia Municipal, pelo facto de se tratarem de eventos que, na esmagadora maioria dos casos, eram com caráter lucrativo, ou seja, havia promotores que iam receber dinheiro de bilhetes e que pediam isenções municipais de taxas. E nós entendemos que, nesses casos, não deveríamos aprovar e não deveríamos apresentar à Assembleia Municipal o pedido de isenção de taxas. Neste caso concreto, entendemos que o devíamos fazer, porque se trata de espetáculos que vão ser desenvolvidos ao longo da cidade de Lisboa e relativamente aos quais não vai ser cobrado qualquer bilhete ou qualquer pagamento às pessoas que a eles vão assistir, e daí o facto de o termos apresentado. Sr. Presidente, como já não usarei mais da palavra, pedia-lhe só um bocadinho de atenção regimental. Eu sei que não está no regimento, mas estão aqui hoje muitos presidentes de junta de freguesia
e amanhã vamos ter o Conselho Local de Ação Social, que terá lugar aqui no Fórum, e eu recordava aos senhores presidentes de juntas de freguesia que pudessem estar presentes, que se trata de uma reunião extraordinariamente importante. Já marcámos uma que não conseguimos realizar por falta de quórum e eu, portanto, pedi à consideração da senhora Presidente da Mesa desculpa por estar a usar deste palanque para fazer o apelo à participação dos senhores Presidentes de Junta de Freguesia amanhã na reunião do Conselho Local de Ação Social. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhores deputados, vamos votar a proposta número 12 de 2007, pedido de isenção de pagamento de taxas para a realização do evento Festival dos Oceanos. Votos a favor? Votos a favor do PSD e do PS. Abstenções? Abstenções do PEV e Bloco de Esquerda. Votos contra? Não, só do Bloco de Esquerda. Só o Bloco de Esquerda que se abstém. Qual é o sentido de voto do PEV? Ainda não está. Abstenções só do Bloco de Esquerda. Votos contra? Votos contra do CDS-PP e do PEV e PCP. A proposta foi, portanto, aprovada por maioria. Senhores deputados, a Assembleia quer cumprimentar o excelente trabalho desenvolvido pela Comissão Administrativa, quer sublinhar o excelente relacionamento institucional que manteve com a Comissão Administrativa, quer desejar a cada um dos seus membros os maiores sucessos pessoais e profissionais. O nosso muito obrigada. Senhores deputados, muito boas férias. Está encerrada a sessão.